Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, desafia bastante o jeito que a gente costuma pensar o direito, sabe? É o tal do consequencialismo jurídico. Isso mesmo. As fontes que a gente analisou vão fundo na filosofia e também na aplicação prática dessa ideia, Uhum. que basicamente, assim, sugere que o valor, a correção de uma decisão, de uma norma ou de uma ação legal deve ser medida pelos resultados, pelas consequências no mundo real. Exato. Ok, vamos desvendar isso. E é uma virada de chave bem interessante, né? Se a gente compara com as abordagens mais, digamos, tradicionais, as deontológicas. Ah, sim, aquelas focadas nas regras, nos deveres. Isso, que focam em seguir a regra, cumprir o dever, respeitar um princípio moral que já está ali definido. Quase que sem importar muito o que acontece depois, sabe? Entendi. O consequencialismo meio que inverte essa lógica. O olhar vai para o futuro, para os efeitos práticos que a decisão vai ter. Quer dizer, em vez da pergunta ser isso está de acordo com a regra X, a pergunta vira quais vão ser os efeitos prováveis disso no mundo. É isso. Precisamente. E o que é fascinante aqui é como essa abordagem se conecta a correntes de pensamento maiores, que também olham para resultados, né? Tipo quais? Bom, o utilitarismo, por exemplo, aquela busca por maximizar a felicidade geral, o bem-estar da maioria, é um primo direto, conceitualmente falando. Faz sentido. Mas a gente vê essa lógica também na análise econômica do direito. Ali, a avaliação é mais pela ótica da eficiência, do custo-benefício, né? Essa conexão com a análise econômica é curiosa, porque às vezes ela soa meio fria, né? Muito número, eficiência. Sim, tem essa percepção. Mas pelo que as fontes indicam, ao focar nas consequências práticas, mesmo que seja em termos de eficiência econômica, ela pode acabar talvez dialogando com preocupações sociais, por um caminho meio inesperado. Exatamente. É um ponto sutil, mas que as fontes trazem. Embora as métricas sejam diferentes, o utilitarismo talvez foque mais no bem-estar subjetivo e a análise econômica na alocação eficiente de recursos, as duas compartilham essa orientação para o resultado. E sim, uma análise de eficiência bem feita pode, em alguns casos, levar conclusões que acabam favorecendo coisas socialmente desejáveis, tipo reduzir desperdício ou promover atividades que geram emprego. Ah, entendi. Mas claro, essa convergência não é automática, né? Depende muito de como se define e mede essa eficiência. Entendido. Então, temos essa ideia geral, focar nas consequências. Mas, assim, como isso aterrissa no dia a dia do direito? Como é que esse princípio aparece concretamente nas cortes, na legislação? Olha, as aplicações são bem diversas, viu? Elas permeiam várias camadas do sistema jurídico, como as fontes detalham bem. Vamos pegar, por exemplo, as decisões judiciais. Certo. Um juiz, quando está diante de um caso complicado, ele pode sentir aquela tensão, sabe? Entre aplicar a letra fria da lei. E o impacto real na vida das pessoas ali na frente dele. Imagino. Exato. O material que a gente viu traz um exemplo bem comum: disputas de terra envolvendo comunidades tradicionais. Ah, clássico. Imagina a cena. Formalmente, o título de propriedade de uma grande empresa. Mas tem uma comunidade indígena, ou quilombola, que está ali há décadas, talvez séculos. Com toda a vida, a cultura ligada àquele lugar. Justamente. Uma abordagem super estrita, deontológica, poderia dizer o quê? Olha, o título é da empresa, a lei é essa, então remove a comunidade. Direto e reto. Cumprir a regra formal. Sim, mas um juiz com um olhar mais consequencialista, ele poderia começar a ponderar, né? Quais serão os resultados reais dessa remoção? Desalojar centenas de famílias, perda cultural, chance de conflito social, o custo de reassentar essa gente. E do outro lado, quais os benefícios se a empresa tomar posse? Talvez um projeto de desenvolvimento. Começa a pesar na balança. Isso. O juiz tentaria pesar essas consequências, e a decisão poderia buscar um meio termo, sabe? Talvez reconhecer algum direito da comunidade, ou impor condições para a empresa, visando minimizar o dano social. Mesmo que isso peça uma interpretação mais flexível da lei de propriedade, por exemplo. Considerando todo mundo que vai ser afetado. Fica bem claro como a perspectiva muda o jeito de olhar para o problema.
E na hora de fazer as leis, lá no legislativo, a lógica é parecida. Porque eu imagino que político já usa muito esse argumento de consequência, né? Ah, com certeza. Votem nessa lei porque ela vai gerar empregos, esse tipo de coisa. Totalmente. A retórica no legislativo é, assim, quase sempre, cheia de argumentos consequencialistas. Para justificar um projeto de lei, raramente o apelo é só um princípio abstrato de justiça. É mais no efeito prático, né? Muito mais. O comum é destacar os benefícios que se espera. As fontes citam aquele exemplo clássico das leis de incentivo fiscal. Para atrair empresa para uma região, por exemplo. Isso. O argumento central quase nunca é é justo dar dinheiro público para a empresa. Não. É sempre isso vai atrair investimento, criar X mil empregos, aumentar a arrecadação lá na frente, dinamizar a economia local. Uhum. Toda justificativa é montada em cima da previsão de consequências positivas. Mesmo que essa previsão possa furar, né? O argumento é esse. Exatamente. A validade do argumento, ali na arena política, muitas vezes está na plausibilidade da consequência que foi prometida. E tem outro campo onde isso fica gritante, na análise de políticas públicas, em geral. Ah, sim. Pensa na discussão sobre legalizar ou descriminalizar drogas, um tema que as fontes também tocam. Nossa, um tema super polêmico, onde os argumentos sobre consequências são centrais mesmo. Sem dúvida. Um dos principais argumentos a favor, que é claramente consequencialista, não costuma ser sobre um direito natural de usar substâncias, sabe? Não é por aí. Não. É sobre comparar os resultados práticos da proibição versus os da legalização ou descriminalização. Certo. Argumenta-se, por exemplo, que a proibição gera um mercado ilegal violento que superlota presídio com gente pequena, usuário, pequeno traficante. Consome muito recurso policial, judicial. Isso, e estigmatiza o usuário, dificulta o tratamento. Aí vem o outro lado. A legalização controlada poderia, e essa previsão é chave, reduzir a violência, gerar imposto, liberar recursos da justiça, permitir um enfoque de saúde pública. A defesa da política é toda baseada na comparação das consequências esperadas de cada cenário. Faz sentido. Inteiramente. Aqui é onde fica realmente interessante. Ver como essa lógica de pesar consequências está em tudo. Desde a decisão pequena de um juiz até esses debates gigantes sobre políticas nacionais. Essa ideia de olhar para o impacto real, porque acontece depois da norma ou da decisão, parece ser o motor aqui. Exato. Mas isso me faz pensar, quais são as vantagens que se vê nessa abordagem? Porque alguém defenderia ativamente que o direito deveria ser mais consequencialista. As fontes que a gente viu apontam algumas vantagens bem importantes. A primeira é o pragmatismo. O consequencialismo traz o foco para soluções que funcionam na prática, que produzem resultados que a gente pode ver e espera-se que sejam bons. É uma tentativa de evitar que o direito vire só um monte de regra abstrata, sabe? Desconectada da realidade social que ele deveria regular. Uma abordagem mais pé no chão, digamos assim? Menos teoria pura, mais resultado prático? Isso. E ligado a isso, vem a flexibilidade. O mundo muda, né? A sociedade, a tecnologia, os valores. O tempo todo. Pois é. Um sistema jurídico que é rígido demais, muito apegado a regras feitas em outro tempo, pode ficar obsoleto, ou até fazer mal. Entendo. O consequencialismo oferece uma justificativa para adaptar o direito. Se uma regra antiga está claramente gerando consequência ruim hoje, mesmo que ela tenha feito sentido lá atrás, a análise consequencialista dá a base para a gente revisar ou reinterpretar essa regra, sempre olhando para as novas circunstâncias e para os efeitos atuais dela. Faz sentido permitir que o direito evolua junto com a sociedade. Mas essa flexibilidade não pode ser meio perigosa também? Já chegou lá. Antes, qual seria a terceira vantagem principal? A terceira, que as fontes destacam bastante, é a orientação explícita para promover o bem-estar social. Ah, ok. Ao colocar os resultados no centro da avaliação, o consequencialismo tende a alinhar o direito com objetivos maiores de políticas públicas, né? Melhorar a qualidade de vida, reduzir sofrimento, promover prosperidade, aumentar a segurança. Buscar resultados que beneficiem a sociedade como um todo. Ou pelo menos o maior número possível de pessoas. É uma visão mais instrumental do direito. O direito como ferramenta para alcançar fins sociais que a gente considera desejáveis. Ok, então.
Pragmatismo, flexibilidade e foco no bem-estar social. Parece um pacote bem razoável, né? Até desejável para o sistema jurídico. Mas como eu ia dizendo, essa história não me parece tão simples. Essa flexibilidade toda, essa aposta em prever o futuro, isso não abre a porta para um monte de problema? As fontes com certeza levantaram críticas, né? Ah, sem dúvida. E as críticas são tão importantes quanto as vantagens, para a gente entender o quadro todo. A primeira, e talvez a mais óbvia, que as fontes batem muito na tecla, é a dificuldade de previsão. Claro. Avaliar uma ação pelas consequências exige prever essas consequências. E isso é muito, muito difícil. Às vezes, impossível mesmo. Principalmente em sistemas super complexos como a sociedade, imagino eu. Uma coisinha que você mexe aqui pode gerar umas ondas totalmente inesperadas lá na frente. Exatamente. É o famoso efeito borboleta aplicado ao direito, né? Uma lei, uma decisão pode ter consequências diretas, que eram a intenção, mas também pode ter um monte de consequência indireta, não intencional, de segunda, terceira ordem. Que se desdobram com o tempo. Isso, e que ninguém conseguiu antecipar. Pensa numa política de subsídio bem intencionada para um setor. Ela pode gerar distorção em outro setor, criar dependência, favorecer ineficiência no longo prazo. A complexidade das interações sociais faz com que prever tudo seja, assim, uma utopia. E o que acontece quando a base da decisão é essa previsão que é tão incerta? Ali a gente entra na segunda grande crítica. A incerteza e a insegurança jurídica. O direito, para funcionar bem, precisa dar um mínimo de previsibilidade, né? As pessoas, as empresas precisam saber quais são as regras do jogo para poderem planejar a vida e os negócios. Claro, senão vira um caos. Exato. Se as decisões judiciais ou as leis ficam mudando o tempo todo com base em avaliações de consequências, que são, por natureza, variáveis, que podem ser contestadas, que dependem da interpretação de cada um, a estabilidade do sistema vai para o espaço. Fica difícil saber o que esperar, né? Como é que você vai saber qual consequência vai ser considerada a mais importante pelo próximo juiz ou pelo próximo legislador? E isso pode gerar uma sensação de que é tudo meio arbitrário, sabe? E acaba minando a confiança no sistema. Entendo. A regra deixa de ser aquele farol claro e passa a depender um pouco da bola de cristal de quem decide, colocando de forma simples. Isso parece levar para um terreno perigoso mesmo. Leva sim, e se conecta com a crítica talvez mais profunda, que é de ordem ética, de justiça mesmo. O risco de acabar legitimando injustiças contra indivíduos ou minorias em nome de um suposto bem maior. Ah, essa é pesada. O consequencialismo, principalmente naquela forma mais clássica, utilitarista, foca muito no resultado agregado, né? No bem-estar da maioria. Mas e se uma ação maximiza o bem-estar geral, mas faz isso à custa de um sofrimento horrível e injusto para um grupo pequeno, ou até para uma pessoa só? É o clássico dilema ético. Sacrificar um para salvar muitos. Aquele cenário que a gente vê em filme. Exato. Voltando para o exemplo da Terra, e se a análise fria dos números mostrar que tirar a comunidade tradicional dali e instalar um mega projeto industrial vai gerar muito mais PIB, mais empregos para outras pessoas, mais impostos, beneficiando a maioria ou a economia da região como um todo? Uma visão estritamente consequencialista poderia justificar essa remoção, dizer que é eficiente ou benéfica no agregado. Mas isso seria justo com aquela comunidade que foi desalojada, que perdeu a casa, a cultura, o jeito de viver? Aí a coisa complica muito. Isso levanta uma questão importante sobre os limites dessa abordagem. Porque muitas tradições jurídicas, filosóficas, defendem que existem certos direitos individuais, vida, liberdade, dignidade, até a propriedade em certo nível, que são invioláveis. Que não podem ser negociados. Exato. Não podem ser simplesmente sacrificados no altar do bem-estar coletivo. Não importa o quão grande seja o benefício esperado para a maioria. O consequencialismo puro pode ter dificuldade em lidar com essa ideia de direitos como trunfos, sabe? Que não entram no cálculo. Pensar nisso realmente dá um frio na espinha. Essa tensão entre buscar um melhor resultado geral e, ao mesmo tempo, proteger cada indivíduo. Parece que a gente está o tempo todo nessa corda bamba. De um lado, tem essa vontade, que é legítima, de fazer o direito ser mais eficaz, mais conectado com a vida real, gerar bons resultados. Do outro, os riscos enormes de errar feio na previsão,
de criar instabilidade e, o que é pior, de cometer ou até justificar injustiças profundas contra os mais vulneráveis. Tudo em nome desse cálculo de consequências. É precisamente essa tensão fundamental que as fontes que a gente analisou colocam em primeiro plano. A conclusão que parece emergir não é que o consequencialismo jurídico tem que ser jogado fora, sabe? Nem que ele é a resposta para tudo. Não é um 8 ou 80. De jeito nenhum. A visão que prevalece é que ele funciona melhor como uma ferramenta analítica importante. Uma lente valiosa para a gente examinar o direito, as práticas jurídicas. Ele nos força a pensar sobre os impactos reais do que a gente faz com as leis e decisões, a sermos mais responsáveis pelos resultados que o sistema jurídico produz, e isso é, sem dúvida, positivo. Mas não como único critério, imagino eu. Tem que ter algo mais. Exatamente. A grande lição que fica das fontes é a necessidade de equilíbrio. O consequencialismo precisa ser temperado, sabe? Balanceado com outros princípios jurídicos e éticos que são fundamentais. Tipo, O respeito aos direitos humanos, aos direitos individuais, a garantia da segurança jurídica, a busca pela previsibilidade, o princípio da igualdade perante a lei, a proteção de minorias. todos esses valores que a gente considera pilares de um sistema justo. Exatamente. Eles não podem ser simplesmente atropelados por um cálculo de consequências, por mais bem intencionado que seja. A aplicação do consequencialismo não pode ser absoluta, isolada. Ele precisa dialogar e, muitas vezes, ceder espaço para esses outros pilares. Senão a gente corre o risco de perder algo essencial no caminho. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas aqui. A gente começou definindo o consequencialismo jurídico, essa ideia de avaliar o direito pelos seus resultados. Certo. Vimos como isso aparece na prática. Juiz pensando no impacto social, como na disputa de terra, lei sendo justificada por benefício futuro, incentivo fiscal, análise de política pública, legalização de drogas. Exploramos as vantagens que o tornam atraente, o pragmatismo de buscar o que funciona, a flexibilidade para adaptar o direito às mudanças e o foco claro em promover o bem-estar social. Isso. Mas isso é crucial. A gente encarou as sombras, a dificuldade imensa de prever o futuro direito, a insegurança jurídica que a instabilidade pode causar e o ponto mais crítico, o risco ético de sacrificar direito de indivíduos ou minorias se o cálculo agregado parecer bom para a maioria. Perfeito. O equilíbrio parece ser a palavra-chave no final das contas. Exatamente. E essa busca por equilíbrio deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma provocação que nasce direto dessas tensões que as fontes apresentaram. Manda. Se, por um lado, ignorar as consequências pode levar a um direito cego, meio disfuncional, por outro, focar só nelas coloca a gente diante desse abismo da imprevisibilidade e da potencial injustiça. É a corda bamba de novo. Pois é. Então, a grande questão que fica martelando é: como é que um sistema jurídico pode, na prática, calibrar o uso do pensamento consequencialista? Onde exatamente a gente traça a linha para que a busca por bons resultados, que é um objetivo super válido, não acabe destruindo a própria essência da justiça? Que inclui proteger direitos fundamentais, dar estabilidade para as regras, garantir tratamento justo para todo mundo, mesmo quando isso não é o mais eficiente ou o mais útil para a maioria no curto prazo. Encontrar essa calibração, esse parece ser o desafio constante e talvez o mais difícil de todos.